Queridos, que alegria estar com vocês aqui hoje, né? Mais uma noite que estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Nós estamos no tema Out of Market. Nós já tivemos duas ministrações poderosas de Deus sobre esse tema, que está muito ligado à santidade. E eu quero falar com vocês aqui um pouquinho hoje também, relacionado a esse tema e o que Deus colocou no meu coração esses últimos dias, estudando, se preparando para poder ministrar na vida de vocês. A pastora ela trouxe um conceito ligado a out of market, é um conceito que ele é muito utilizado no mercado imobiliário. Ela disse, o pastor também reafirmou isso daqui na última mensagem, que essa questão das casas não estarem disponíveis no mercado, usa-se aqui nos Estados Unidos o conceito out of market. E trabalhando em cima desse conceito hoje, eu quero trazer aqui a palavra do Senhor. E eu quero começar aqui trazendo essa introdução. O que significa casa? Porque já que nós estamos falando que casa é um conceito de out of market, está fora de, não pode ser vendida, não pode ser comercializada, o que é o conceito de casa? E quando nós pensamos nesse conceito, vem algumas definições imediatas na nossa mente. A primeira delas, a casa ela pode ser considerada como o nosso abrigo, certo ou errado? Chuva, sol, momentos difíceis, a nossa casa é o nosso abrigo, é para onde nós corremos, é para onde nós nos protegemos. Em segundo lugar, a casa também pode ser considerada como um lugar seguro, aonde nós nos protegemos em todos os sentidos, a gente guarda aquilo que nós temos de precioso, certo ou errado? Nós temos a casa como isso. E em terceiro lugar, casa também pode ser considerada como nosso lar, que muitas das vezes este é um dos conceitos mais importantes, ou seja, o nosso reduto, é aonde nós compartilhamos as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos momentos de dores, os nossos momentos de conquistas. E se nós estamos fazendo isso fora do nosso lar, nós já começamos errado. O primeiro lugar que nós precisamos dar o nosso melhor e compartilhar é dentro do nosso lar. E nós vamos aprender isso, que nós, como diz lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Como cristãos, queridos, nós somos casa do Espírito Santo. Nós vamos tratar aqui um pouco hoje como nós estamos tratando o Espírito Santo, como nós temos sido casa dele, de fato, efetivamente, como nós temos tratado a presença do Senhor dentro deste conceito. E existe uma definição muito usada na economia, eu acho que vocês já devem ter escutado falar sobre isso, é sobre a lei da oferta e demanda. Quem já escutou falar sobre a lei da oferta e a demanda? É algo muito utilizado. A Néia já levantou a mão, deve trabalhar muito com isso. Quando maior é a demanda, queridos, menor será a oferta. Quando menor a demanda, maior será a oferta. O que isso quer dizer? Quando maior tem a procura de algo, menor é a oferta. É óbvio, se eu tenho muita procura, para que eu vou fazer oferta? E quando menor é a procura, a demanda, maior é a oferta. Quem lembra aqui o que aconteceu em 2022 com os preços das casas aqui na Flórida? A demanda por aluguéis estava muito alta, o que aconteceu com os preços? Aumentaram. E Deus me deu algo tão interessante que a gente pode também trazer isso para o nosso contexto espiritual. Como, gente? Quando maior for o nosso compromisso com Deus, entendam bem isso, menor serão as ofertas do mundo. Quando menor for o nosso compromisso com Deus, maior serão as ofertas do diabo. Isso está muito ligado à nossa disponibilidade ao Senhor. A partir do momento que eu me disponho para as coisas que não são do Senhor, as ofertas do inimigo, as ofertas do mundo, elas são muito latentes, elas serão muito evidentes na nossa vida. E quanto mais eu tenho uma entrega para o Senhor, as ofertas do diabo elas serão muito menores, porque nós estamos nos capacitando, nós estamos buscando de uma forma muito efetiva e espiritual
seguir os caminhos do Senhor. Então, trazendo essa introdução como algo em que essa questão de nós sermos casas e o quanto isso é importante, eu gostaria de introduzir a mensagem, gostaria que vocês abrissem em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. E já deixem aberto aí também, 2 Samuel 6, 1 ao 9, e depois nós vamos para 1 Samuel 7, 1 e 2. O texto diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante ao Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato e irreverência. Por isso o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? E por isso desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Nós vamos agora em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2 apenas. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Amém? Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, que o Senhor fale conosco aqui nessa noite de uma forma muito direta. E estamos dispostos, Pai, com nossos ouvidos abertos para poder escutar um pouco mais da tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os jovens pelo menos sabem o significado da arca, porque nós já estudamos isso nos nossos cultos, né? O Lucas trouxe para a gente. A arca naquela época, ela era considerada o quê? A presença de Deus. E quando Davi busca de novo essa arca, ela é conduzida de volta para o povo de Israel. Só que nesse percurso aí, algumas coisas dão errada. E o que eu quero trazer aqui hoje é a diferença. Existem 2 tipos hoje de pessoas. Existem hoje 2 tipos de cristãos e 2 tipos de estilo de vida nesses 2 textos que nós lemos. A primeira é que Abinadab, a arca, fica na casa dele por 20 anos. A Bíblia fala que ela fica lá por 20 anos. E o povo de Israel suplica pelas misericórdias do Senhor. Em contrapartida, a mesma arca que ficou na casa de Abinadab 20 anos e não teve nenhum tipo de bênção sobre a casa dele, fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. E ele e toda a sua família é abençoada.
Agora, a pergunta que nós temos que fazer essa noite é: a mesma arca, ela ocupou dois espaços diferentes naquele tempo. E por que nada aconteceu de extraordinário na casa de Abinadab? 20 anos é muito tempo. E quando eu me refiro que nós precisamos trazer isso para o contexto atual de hoje, do contexto que nós vivemos como igreja, existem hoje pessoas e tipo de crentes que estão na igreja 10, 20, 30 anos e ainda não se acostumaram, ainda não deram o devido valor com a presença de Deus. Isso é muito comum. É muito comum na nossa vida nós estarmos acostumados. E a Bíblia diz que Abinadab, ele era um levita. Ou seja, ele era um adorador. E levita naquela época, queridos, não era apenas quem tocava bonitinho aqui, não. Levita eram pessoas que cuidavam do templo, que cuidavam da manutenção do templo. E quando nós olhamos para isso e vemos dentro do contexto que nós vivemos hoje, nós entendemos que nós estamos fazendo muitas coisas erradas. Porque essa arca na casa de Abinadab significava a presença do Senhor e simplesmente, por algum motivo, ele se acostumou. E talvez o fato de nós estarmos vindo à igreja todos os dias até hoje é um costume. Eu vou à igreja aos sábados porque sábado tem culto. Eu vou à igreja nas células porque tem célula e eu preciso ir. E na verdade nós estamos perdendo algo muito importante, que é a presença do Senhor. É quando nós priorizamos a nossa rotina, em algum momento ela vai se tornar uma obrigação. E vir à igreja e adorar o Senhor e cultivar a presença de Deus, ela não pode ser uma obrigação na nossa vida. Ela precisa ser um motivo de nós nos rendermos aos pés do Senhor e o adorar. A presença está aqui. Antigamente o pessoal não tinha acesso, Abinadab não podia tocar na arca. A única pessoa expressamente na Bíblia que podia manusear os utensílios que tinham na arca, ou manusear a arca, seria os sacerdotes. Hoje nós temos essa presença aqui, palpável, diariamente, e nós não estamos dando o devido valor. E para que a nossa vida não seja como de Abinadab, porque Abinadab, por ser um levita, ele servia na igreja. E aqui acende mais um alerta na nossa vida. O serviço, querido, não significa que nós vamos cultivar a presença do Senhor. Eu posso vir aqui hoje pregar e não ter uma presença do Senhor na minha vida. Eu posso vir aqui sábado que vem e tocar e não ter a presença do Senhor de fato exercido na minha vida. E o Senhor nos chama nessa noite para que nós revemos os nossos conceitos. O serviço ele é extraordinário, mas nós vamos ver um pouco mais à frente que o serviço ele precisa ser a consequência da presença do Senhor na minha vida diariamente. E quando nós olhamos para a vida de Abinadab, a gente consegue ver até a família dele. O filho dele morreu. E o fato, talvez, aqui a Bíblia deixa entender que quando a arca chegou na casa de Abinadab, os filhos de Abinadab ainda eram pequenos. Então, ou seja, é até a gente que é pai, tem filho, a gente está achando que eu levando meu filho para a igreja todo sábado significa que ele vai ser um adorador. E não é. Porque Uzá, ele morre por ter colocado a mão na arca. Ele esqueceu um dos princípios básicos. Que Deus, a ordem do Senhor, que deu para que ninguém tocasse a não ser o sacerdote. E isso também é levado muito ao costume, à rotina. E quando nossos filhos vê a gente vindo às igrejas, vindo na igreja todo sábado, vê servindo, você fala, nossa, eu sou exemplo para o meu filho. Mas será que nós somos exemplo dentro do nosso lar? Será que nós somos exemplos ao decorrer da nossa vida? Será que nós estamos ensinando o nosso filho no caminho que ele deve andar? Será que nós estamos cultivando a cultura do nosso filho, não do serviço, mas a cultura da adoração, a cultura da reverência, a cultura da presença de Deus, da santidade, da santificação? Então essa é a pergunta. E Abinadab, ele teve toda a oportunidade de estar durante 20 anos cultivando ainda mais a presença de Deus, ele deixou passar. E, queridos, é algo tão perigoso isso, porque quem está falando para vocês aqui hoje não é nenhum santo, tá? Não é ninguém
que está num nível de santidade, olha, não toca em mim, pelo contrário. Aqui é uma pessoa que reconhece que ainda precisa melhorar muito. E essa palavra falou muito comigo, porque eu já fiz muito serviço achando que isso substituiria a minha presença com o Espírito Santo. É triste dizer isso. Infelizmente eu não consigo voltar. Porque se eu conseguisse voltar lá atrás, eu faria tudo diferente. Se eu conseguisse voltar lá atrás, eu não priorizaria o serviço. Quantas vezes eu já vim para a igreja preocupado em mexer no som, preocupado na organização da igreja, preocupado de ficar tudo bonito. E eu perdi o melhor. Isso não precisa ser nenhum serviço, mas muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja com a cabeça lá fora. Nós estamos aqui dentro da igreja pensando nos nossos problemas, na conta que precisa pagar, no trabalho que eu preciso arrumar semana que vem. E eu perco momentos únicos. Porque quando eu comecei a entender isso, eu comecei a cultivar milagres aqui. Palavras que foram lançadas em cima desse púlpito aqui, sabe aquele final de mensagem? Que todo mundo está disperso, já doido para o culto acabar. E o pastor joga aqui, ó, ei, tem algo de Deus para você nessa noite. E tem muita gente que está assim, olhando para cima, e acaba perdendo algo muito precioso, que é essa presença de Deus. Acaba perdendo milagres. E a gente é tão egoísta, que se nós voltarmos um pouquinho a mais no texto, Davi. O que aconteceu com Davi? Ele, beleza, recuperei a arca, a presença de Deus. Só que Davi ficou chateadinho. Por quê? Deus matou Uzá. Era uma ordem muito expressa de Deus. Não toca na arca. Ele tocou, morreu. Davi falou, opa, eu não quero essa arca lá em casa. Se matou Uzá, eu posso... Vai que meu filho encosta lá sem querer. Vai que eu acordo de noite, eu sou sonâmbulo, encosto na arca e nem acordo no outro dia. Esse é o tipo. Davi também nos mostra outro tipo de cristão. É aquele cristão que não quer assumir as responsabilidades que eles devem assumir diante da presença de Deus. Quer simplesmente viver, tá dando errado, é melhor me afastar, porque, né, é um castigo de Deus, então eu não quero parte com isso. A verdade é que nós, queridos, precisamos, de certa forma, assumir riscos. E quando nós falamos de presença de Deus, de santificação, de santidade, são renúncias que nós precisamos viver diariamente para viver algo que Deus quer que nós vivamos. Então não engane vocês que vocês vão fazer algo para o Senhor sem viver renúncia. Não existe isso. Você pode até achar que está fazendo, mas se você não renunciar à tua carne, e a gente escuta aqui todo sábado que a gente tem que morrer, fazer uma homenagem à pastora, precisa morrer. A Leninha, gente, mudança de mente, E a gente tem vivido isso como igreja. E Deus tem falado com a gente. E a gente está como? Sentado no banco, acostumado com a presença. E não estamos relevando a presença do Senhor como ela deveria ser realmente relevada. Então, quando a gente faz algo, queridos, apenas pela a obrigação, como foi o caso de Abinadab, mandaram a arca aqui, então vamos olhar. A gente acaba vivendo um tempo de comodismo. E quando nós estamos muito familiarizados com alguma coisa, olha para você ver como é interessante isso, né? Quando a gente está muito familiarizado com algo, a gente deixa de dar o devido valor àquela coisa, certo ou errado? Quando você adquire um bem, uau, maravilhoso. Mas com o tempo, aquele bem ele vai se tornando como outro bem qualquer. E vai perdendo valor. Automaticamente nós vamos deixando de atribuir o devido valor às coisas. E na nossa vida de cristão, se nós não formos um tipo de cristão que realmente esteja buscando uma santificação diária, eu vou começar a enxergar o Senhor como uma religião. Vou começar a enxergar, talvez, o que eu faço na igreja como um peso, né? Porque, na verdade, a valorização
de Deus na minha vida, ela está muito ligada ao quanto que eu estou cumprindo do meu propósito. Talvez a gente tenha propósitos muito claros na nossa vida. Propósitos pessoais. Mas e os propósitos espirituais? Será que eles estão realmente ligados e linkados com a vontade do Senhor? Ou simplesmente os nossos propósitos pessoais são a prioridade? Porque quando a gente fala de propósito, queridos, de vida com Deus, a gente não pode perder o senso de valorização da presença de Deus. Quando a gente perde essa noção, nós também perdemos a noção de honra. Então, eu não consigo mais honrar a Deus. Nós começamos a fazer as coisas por obrigação e ingratidão. E a ingratidão, ela é sempre a inconsequência. Eu fiz um estudo, estava estudando esses dias, e realmente 70% das pessoas que saem das igrejas hoje por alguma insatisfação, muitas das vezes são pessoas que não contribuem nada para o reino de Deus. Como eu falei na última pregação sobre a generosidade, nós estamos muito acostumados a fazer as coisas desde que elas sejam no meu parâmetro. Desde que essas coisas sejam algo que vai amaciar o meu ego, ou seja, alguma coisa que eu preciso fazer isso para me alcançar isso. E é muito comum dentro de igreja. E é o que eu falo muito com os jovens. A gente está treinando agora uma liderança de jovens, um projeto de célula exclusivo de jovens. E eu falo isso muito com eles. Não agarre nisso. Não agarre em status de liderança. Cara, não faz isso. Já que vocês estão começando novo, já começa certo. Já começa pensando e valorizando em viver algo de Deus. E que esse cargo que vocês acham de liderança, pastoreio, ministro de louvor, é algo importante? Não, comece a colocar isso com a palavra servo. A raiz da palavra servo quer dizer escravo. Então nós precisamos ser escravos de Deus. Nós precisamos estar 100% voltado à vontade dele. E por outro lado, como nós lemos em 1 Samuel, nós temos Obed-Edom, que é o outro tipo de crente, que é o cristão que nós deveríamos pegar como padrão, que nós deveríamos pegar como referência. O interessante é que Obed-Edom, a palavra não é muito clara se ele era um levita, porque a ordem era muito expressa que a arca também deveria ser cuidada pelos levitas, eu não sei, mas em algum momento isso dá a entender que Obed-Edom também era um levita na casa do Senhor. Ele se dispôs a receber a arca, a presença de Deus na casa dele, mesmo correndo todos os riscos. Por quê? Obed-Edom tinha família? Tinha. Obed-Edom tinha filhos? Também tinha. Agora pensa, a arca vai ficar aqui na minha casa, e se acontecer alguma coisa com meus filhos? Mas minha rotina vai mudar. Eu preciso trabalhar. Como é que eu vou cuidar da arca e vou cuidar das coisas do Senhor ao mesmo tempo? E aqui na América a gente vive esse dilema, certo ou errado? Como que eu vou cultivar a presença de Deus se eu tenho que amanhã tá com o meu schedule pronto? E o tempo vai passando. E nós vamos nos acostumando a estar aqui e a nossa vida não mudar. Aí quando a nossa vida não muda, quando nós não alcançamos de fato aquilo que o Senhor quer, a plenitude do propósito dele na nossa vida, a gente começa a transferir as responsabilidades. Então, quando nós precisamos ser como Obed, nós precisamos cultivar a presença do Senhor, porque, queridos, sempre nós teremos muitas desculpas para não servir ao Senhor. Quando eu falei do serviço aqui atrás, eu quero salientar aqui, deixar isso muito claro para vocês. Eu não estou falando que o serviço não é algo importante na casa do Senhor. Eu estou falando que ele é algo importante, mas ele não precisa ser, ele não deve ser a primícia. O serviço, ele vem através de uma vida com Deus. Você já viu gente, quando serve, que ainda não teve aquele encontro com Jesus de verdade? Vontade de dar umas batidinhas nele, de vez em quando?
Agora é diferente quando você pega alguém que serve, que já entendeu a lógica do evangelho. O serviço é só uma forma que ele está fazendo para o Senhor de gratidão e devolvendo para o Senhor aquilo que ele está vivendo de bom. Coração grato. Então, quando Obed-Edom poderia usar todas as desculpas do mundo. Primeiro, você não me avisou com antecedência, né? Poxa, vai chegar aqui e deixar a arca aqui, você não me fala nada, eu nem preparei um lugar para ela ficar. Eu tenho que avisar a minha esposa primeiro, né? Porque vai que a minha esposa acha ruim da gente deixar aqui, as crianças vai que elas encostam aqui na arca e morrem. Não, não. Pelo contrário, querido. A Bíblia, ela é muito clara quando nós recebemos algo de Deus na nossa vida de coração aberto. Quando Davi ele fica desgostoso com o Senhor e manda a arca para a casa de Obed-Edom, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque talvez a bênção que você está esperando, que hoje você está desprezando, pode ser a bênção na casa de outra pessoa. E isso que aconteceu. Davi mandou para a casa de Obed-Edom, e o que aconteceu com a casa de Obed-Edom? O que a Bíblia fala? Ficou 3 meses, queridos. 3 meses. E foi suficiente para toda a vida de Obed-Edom ser abençoada. Foi suficiente para a prosperidade de Deus ser amplamente feita na vida de Obed-Edom. Aí quando Davi viu aquilo, o que ele falou? Opa! Deus está bonzinho de novo. Manda trazer a arca de volta. Aí você fala, nossa, mas tadinho de Obed-Edom, né? Ele recebeu a arca, assumiu todos os riscos, e agora Davi manda buscar? Só que Obed-Edom, queridos, ele fez algo que é lindo e nos ensina muito. A Bíblia fala que quando Davi pegou a arca da casa de Obed-Edom, o que ele fez? Seguiu a arca. Não, eu não posso largar a presença. Eu preciso continuar com essa presença. E ele foi atrás do rei Davi. Ele foi e virou um levita, e virou alguém que cultivava a presença do Senhor. E toda a família dele veio junto. Então entendam bem, quando nós entendemos que a presença do Senhor, ela é necessária na nossa vida, nós não nos afastamos dela, nem por um momento. E por mais que o nosso encontro com Jesus seja rápido, muitas vezes aqui a gente vê pessoas que já convertem e Deus já começa a usar, é porque a pessoa já entendeu. Entendeu que a presença é mais importante do que a obrigação, do que o serviço. E nós precisamos hoje, queridos, mudar a nossa mentalidade. Deus, ele condena a mentalidade de só servir. Em primeiro lugar, antes da gente servir, vamos ter vida com Deus. Vamos ter um encontro com Ele de verdade para que a gente não comece a jogar as responsabilidades dos nossos insucessos em outras pessoas ou no próprio Deus. Porque muitas das vezes a gente fala, mas Abinadab não foi abençoado. Mas Deus poderia ter abençoado ele, né? Talvez seja a primeira coisa que nós, como seres humanos racionais, pensaríamos. E não seria nenhuma novidade, porque desde o início do mundo, quando Adão e Eva pecou, a primeira reação de Adão e a resposta dele com o pecado da Eva, qual foi? A mulher que tu me destes. Então a gente já, ao longo da humanidade, a gente já vê que nós, como seres humanos, nunca somos responsáveis pelos nossos erros. A gente já cultiva isso. Nós precisamos também mudar essa mentalidade para hoje. Eu queria trazer 2 diferenças da casa de Abinadab para a casa de Obed-Edom. Pode colocar o slide da casa de Abinadab, por favor? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a casa de Abinadab, ela fica conhecida como a casa da acomodação. A casa de Abinadab ficou conhecida como a casa que hospedou a arca do Senhor e não aconteceu nada em 20 anos. Ponto. Em segundo lugar, a casa do costume. Como eles eram levitas, eles acabaram acostumando com aquela rotina de ter a arca ali. Então, já que é um costume meu, a arca está aí, está tudo certo, vamos manter aqui, e na hora que precisarem levarem ela, está tudo certo. Vamos esconder aqui a presença.
A arca da casa de Abinadab também é conhecida como a desvalorização da presença de Deus. Eu acho que esse é o ponto principal e chave quando nós falamos de presença de Deus e cultivar o relacionamento com o Senhor. Quarto lugar, da negligência ao que é santo. Muitas das vezes nós banalizamos a obra do Senhor. Muitas das vezes nós banalizamos o que é santo. Muitas das vezes, por uma falta de entendimento no Senhor e falta de uma visão espiritual, nós banalizamos o mover de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que essa banalização, ela pode nos levar a uma morte espiritual. O comodismo também pode nos levar a uma morte espiritual. Uzá, ele morreu por pôr a mão na arca, porque já estava acostumado ali com a arca, né? Então, acho que colocar a mão... E essa morte de Uzá, nós podemos colocar na nossa vida como uma morte espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Como nós estamos cultivando a presença de Deus. Em quinto lugar, a casa de Abinadab também é conhecida como a casa da falta de compromisso. Talvez vocês falem assim, se eu voltar ao culto hoje, sábado que vem, eu tenho uma nova oportunidade de adorar o Senhor. Se eu voltar à célula semana que vem, Júlio, daqui a 15 dias vai ter outra. Mas você vai perder algo que Deus vai fazer naquele dia que você vai faltar. E que não vai voltar. E que talvez seja uma resposta que nós estamos esperando do Senhor. E a gente quer que essa resposta chegue, Josi, com um profeta vindo colocar a mão na minha cabeça, falar, Josias. E não é. A resposta, muitas vezes, está numa música que é cantada, numa ministração entre essa música, talvez é uma questão de minutos. E quando nós temos essa falta de compromisso com as coisas do Senhor, nós perdemos muitos milagres que podem acontecer através de um compromisso verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Próximo slide, que a casa ideal que nós deveríamos ser, seria a casa de Obed-edom. O que eu encontro na casa de Obed-edom que eu preciso levar para a minha vida, queridos? A casa de Obed-edom era o quê? A casa da honra. Obed-edom. Gente, eu fico lembrando aquele vídeo do menininho, vocês já viram o menininho quando prega? Casa de Obed-edom. Eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu fiquei com medo de falar o nome errado. Obed-edom. Casa da honra, casa da alegria. Porque Obed-edom, ele foi amplamente abençoado, seus filhos foram abençoados, a alegria, ela foi constante. Quando eu tenho problemas, talvez dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, eu preciso, e é um alerta que acende. Por quê? Talvez aquilo que esteja acontecendo internamente dentro da minha casa é a falta da presença de Deus. Porque quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho uma alegria que ela é plena, independente das dificuldades. Em terceiro lugar, a casa de Obed-edom também é conhecido como a casa da reverência. Eles reverenciaram aquilo que é santo. A casa da valorização da presença de Deus, do compromisso e da sede de Deus. Então, quando eu tenho esse cenário de casa, que é a casa de Obed-edom, eu começo a formar a casa ideal para que Deus habite dentro de mim. Como Hebreus, a gente trouxe esse contexto lá no início, a gente entende que nós somos casa, então essa é a casa ideal. É a casa que a presença de Deus entra na gente. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes, nem de profetas para nos interligar com o Senhor. Hoje a gente tem esse acesso direto e parece que a nossa mentalidade ainda não mudou. É como se eu colocasse a responsabilidade no líder. Josi, você é responsável por me fazer crescer. A verdade é que o Josias não é responsável, ele é o canal. Porque o grande responsável de uma vida com Deus e de um crescimento espiritual somos nós mesmos. A gente tem aí 45 jovens, já pensou eu ter que ir na casa dos 45 toda semana? A gente é o canal, fala, você precisa de Jesus.
Esse é o caminho. Vem com a gente. E quando nós entendemos que essa casa é a casa ideal para viver, a gente começa a colher alguns frutos. E quais que são esses frutos que a gente começa a colher? Primeiro, a casa de Obed-Edom, querido, teve uma prosperidade plena. E a prosperidade, vamos lá, não é só dinheiro, mas a prosperidade em todos os âmbitos. O que aconteceu? A casa dele passou a ser abençoada com a presença da arca. Lá em 1 Crônicas 13:14, a gente pode ver isso, que a bênção na casa dele foi enorme. E depois que ele teve as bênçãos do Senhor, a gente consegue ver que ele teve o serviço na casa do Senhor ainda mais estabelecido. A Arca da Aliança, como você sabe, ela exigia cuidados especiais, uma vigilância contínua, serviços religiosos. Então, ou seja, precisava de muitas pessoas para fazer, é igual o nosso culto. Precisa de muita gente para poder fazer um culto de 2 horas acontecer. E naquela época também não era diferente. Então, Obed-Edom, ele recebeu a honra, queridos, de poder servir diretamente e cuidar dos utensílios do tabernáculo. A gente vai conseguir ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 25 e 24. Obed-Edom foi transformado através da presença do Senhor. Você lembra que eu falei com vocês que a presença do Senhor ela é mais importante que o serviço e que o serviço ele vem pela consequência da minha vida com Deus? Então, a partir do momento que eu priorizo a presença do Espírito Santo de Deus, eu venho com o serviço. Aí o que o meu serviço vai gerar? É o que nós queremos aqui como igreja, é que todo o serviço ele não gere um peso para vocês. Nós não queremos que o serviço seja algo que seja cansativo, que seja chato. Pelo contrário, a gente quer que o serviço seja gerado uma adoração, que é o terceiro ponto que nós vimos aqui. Além dele hospedar e vigiar a Arca da Aliança, ele esteve, Obed-Edom, ele quis estar, a Bíblia diz que ele quis estar pessoalmente envolvido nas ministrações de adoração e louvor ao Senhor. Ele era também instrumentista, um adorador, ele serviu como levita. E a Bíblia diz que a família de Obed-Edom também foi junto. Os filhos começaram a ser porteiros. Os filhos começaram a cuidar daquilo que era santo. Então entendam bem, a atitude de Obed-Edom de trazer a presença para dentro da casa dele gerou uma transformação na família inteira. Então, muitas das vezes aí, vocês que são pais, que querem pegar o filho de vocês para o serviço, porque chega muita gente, muitos pais, bota meu filho ali para fazer isso, bota meu filho para fazer aquilo, para ele ficar mais entretido com a obra do Senhor, para ele ficar mais... Mas não é isso. Primeiro a gente precisa ensinar eles a adorar o Senhor de verdade. Porque se eu levar nessa leva de só serviço, eu vou enfurnar ele aqui, serviço, cargo, faz. Com pouco tempo, queridos, aquilo vai se tornar comum, aquilo vai se tornar uma rotina, e o que era para ser bênção vai se tornar um peso. Então nós precisamos ter muito cuidado. E a gente, para poder finalizar, para a gente caminhar para o final, nós precisamos hoje à noite olhar para dentro da nossa casa. O que hoje, querido, tem nos impedido de buscar uma santidade, de buscar uma santificação? Lá em 1 Pedro, se vocês puderem passar o próximo slide, por favor, menino. É o anterior. Isso, vida entregue em santidade. Para que a gente chegue, queridos, a um patamar de ser casa de Deus, como a casa de Obed-Edom, nós precisamos buscar a santidade do Senhor. Como está escrito aí lá em 1 Pedro, no capítulo 5, em João, capítulo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós precisamos buscar o Senhor de uma forma contínua. E como que é isso? Palavra. Não tem outro meio, não tem outro lugar que não seja a palavra do Senhor para a gente ser santificado.
se nós não temos o costume de realmente buscar o Senhor na palavra, que nós passamos a ter isso hoje. Agora, se a gente já perdeu 10, 20 anos sem fazer isso, você não vai recuperar o que passou, mas você pode começar de novo agora. Então, a santidade do Senhor, ela precisa começar a entrar dentro das nossas veias e a gente começar a respirar o Espírito Santo de Deus toda hora, todo minuto. Não é só na hora que o pau está quebrando, não. É toda hora. A gente entende que buscar o Senhor não é um escape. Buscar o Senhor, a gente pode ver como uma remediação. Porque a única certeza que a gente tem nesse mundo é o quê? Que a gente vai ter luta, sofrimento, aflição. A gente vai ter. Mas a palavra de Deus, ela vem como um alívio, como um remédio, uma remediação. E ela é uma bússola daquilo que o Senhor quer nos levar a ser como cristãos. E muitas das vezes nós precisamos fechar brechas, queridos. A gente precisa trabalhar para fechar brechas. Trazendo o contexto de casa, como nós somos casas do Espírito Santo, as brechas que precisam ser fechadas, eu coloquei até no próximo slide alguns exemplos, não sei se vocês vão conseguir ver, mas 1 Pedro 5,8 fala assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. As goteiras das nossas vidas. O que a goteira faz, gente? Além de destruir o que está lá, tira o sono. Quem consegue dormir com goteira? Eu, pelo menos, quando morava no Brasil, a gente tinha as casas de teia de amianto. Quem nunca teve aqui, quem já teve sabe do que eu estou falando. E quando aquele negócio furava na chuva, ficava a noite inteira. Pac, 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 pac. Você não conseguia dormir. Era uma goteira insistente, um som que nos tirava o nosso descanso. E hoje, talvez, na nossa casa, somos nós, existem goteiras ainda que não foram reparadas. Talvez ainda existem situações que insistem em pingar, e você tá igual a essa foto que eu coloquei ali. O cara tá ali assim olhando. E a goteira tá fazendo um damage. A goteira, ela tá tirando o teu sono. A goteira da nossa vida que nós não tratamos nos tira do descanso espiritual. Talvez a nossa casa hoje esteja muito barulhenta com essas goteiras. Talvez essas goteiras hoje estão sendo ainda mais eficazes em destruir a tua casa, porque a goteira, com o tempo, ela vai se tornar uma rachadura. E geralmente essas goteiras a gente não consegue ver, você só consegue ver na hora que o teto cai. Tá ali, começou a dar algum tipo de molde, que é mofo. Você tá olhando ali, o Lucão tá rindo, ele sabe muito disso. Começa a dar mofo, aí na hora que você vê, o damage já tá lá. Aí você vai ter que destruir, refazer tudo. E o que eu falo para vocês, queridos, quando nós conseguimos já tratar essas goteiras da vida que insistem em pingar, tirar o nosso sono, tirar a nossa paz e nos afasta da presença do Senhor, depois para a gente reparar isso, pode ser muito mais doloroso e complicado. Isso talvez pode nos custar muito mais. Reparar a goteira agora, talvez possa ser muito mais barato do que reparar a goteira depois que o teto cair. Em segundo, as brechas, eu coloquei ali que é o vidro quebrado. Às vezes, a gente ainda tem janelinhas aí, ó, da nossa alma que ainda não foram trocadas, janelas que ainda não foram trocadas. Aqui na Flórida é muito comum o ar-condicionado. O que quando tem uma janela aberta faz com a conta de energia? E o ar-condicionado, se você deixar as janelas abertas, ela se torna ineficiente. Porque o ar-condicionado está rodando, mas o calor de fora está entrando. E nada está adiantando. E quando isso acontece, a gente não consegue usufruir do refrigério do Espírito que Ele deixou para a gente. As janelas que estão abertas na nossa alma precisam ser fechadas hoje, para que a gente consiga, de uma forma muito eficiente,
conseguir viver o refrigério do Espírito na nossa alma. E quando eu consigo identificar isso e fechar essas janelas, eu vou para o segundo lugar, a negligência. Não sei se vocês conseguem ver, mas é um quarto de jovem. Brincadeira. É um quarto muito desorganizado. É de jovem, Léo? O Léo concordou, é de jovem. É um quarto muito desorganizado, queridos. Isso está muito ligado à nossa negligência. Negligência, talvez, de áreas das nossas vidas, portas que precisam ser abertas, quartos que precisam ser organizados na nossa vida, que nós estamos deixando sem ser organizado. E com o tempo, como que a gente vai tirar aquilo tudo lá de dentro? O Espírito Santo de Deus hoje, nessa noite, nos chama para isso. Ei, vamos consertar as goteiras, vamos fechar a janela, vamos arrumar os quartos da sua casa aqui dentro, que precisam ser organizados para que eu possa agir de forma intensa na tua vida. E por último lugar, a vigilância. A vigilância é extremamente importante, porque se você deixar uma porta, uma janela aberta na madrugada, se passar um ladrão, a tendência desse cara entrar na tua casa é muito grande. Eu assisto muito documentário que fala de alguns crimes reais que aconteceram aqui nos Estados Unidos, 95% dos casos. Que quando eles vão perguntar para o ladrão, por que você entrou e matou? É porque a porta estava aberta. E o diabo, queridos, ele está ao nosso derredor. Ele não está ao nosso redor porque o Espírito Santo de Deus está nos guardando. Mas a partir do momento que eu saio da presença de Deus, eu escancaro as portas para qualquer um entrar e fazer uma bagunça naquilo que o Senhor nos colocou. Então hoje, queridos, nós temos que valorizar a presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós deixamos coisas como essa desvalorizar nós que somos casas do Espírito Santo de Deus, nós automaticamente temos uma desvalorização daquilo que o Senhor já pagou um alto preço para vocês terem. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos um contato direto com Ele, um acesso direto. O véu foi se rasgado e toda vez que eu me viro de costas para a cruz e priorizo o meu desejo, eu estou falando, Jesus, tudo que você fez não valeu de nada. Que seja feita a minha vontade e não a sua. Mas hoje à noite, queridos, gostaria que vocês ficassem de pé. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. E essa oração é uma oração de reforma aí dentro dessa casa que somos nós. Talvez você tenha várias coisas para ser arrumadas, várias coisas para ser consertadas. Talvez hoje tem vários quartos aí que vocês precisam abrir a porta e jogar para fora um tanto de coisa. Talvez tem goteira aí que já está quase derrubando o telhado. Mas hoje Jesus, que é o Santo dos Santos, que é a presença inigualável, Ele nos convida hoje, queridos, para uma reforma. E talvez nós temos muito orgulho ainda dentro de nós para entender que a gente precisa disso. Quebre esse orgulho. Porque se precisasse vir aqui na frente hoje, eu seria o primeiro a estar aqui ajoelhado, pedindo misericórdia, Senhor. Senhor, minha casa ainda precisa de reformas. Minha casa ainda, Pai, precisa ser pintada algumas áreas, algumas portas ainda precisam ser abertas, para que de fato eu viva ainda mais a intensidade da Tua presença. E nessa noite, queridos, ore arrancando tudo aquilo que talvez esteja desvalorizando a presença de Deus na vida de vocês. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de reforma na nossa alma, reforma no nosso espírito, refrigério do Espírito Santo começando a correr de novo na minha casa. Espírito Santo de Deus, queremos, Pai, que o Teu poder, Senhor, a Tua presença seja eminente, Senhor, na nossa vida, Pai. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, aqui nessa noite, Pai, diante de Ti, Senhor, com todas as nossas falhas, Pai, com todos os nossos problemas, Senhor, nós queremos ser a casa como de Obed-Edom, Pai.
a casa que te honra, a casa que te adora, a casa que te valoriza, a casa que tem alegria, a casa que tem um serviço vinculado à adoração, Senhor. Senhor, reforma aquilo que ainda precisa ser reformado na nossa vida, Pai. Traz de volta a alegria que talvez, Senhor, foi embora, Pai. Traz de novo aquele refrigério do Teu sangue, Pai, o refrigério da Tua presença, que talvez está sendo roubada pelo inimigo, Senhor. E nós queremos nessa noite, Espírito Santo de Deus, fechar as brechas, Espírito Santo de Deus, daquilo que tem nos afastado da Tua presença, Senhor. Nós queremos começar a olhar para a Tua cruz e valorizar o Teu sacrifício, Pai. Valorizar o alto preço que o Senhor pagou por nós, Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos, Pai. Talvez já perdemos muito tempo, Espírito Santo de Deus, procrastinando mudanças nas nossas vidas, Pai. Mas nessa noite nós estamos aqui, Senhor, rendidos aos Teus pés, Pai, buscando ainda mais, Espírito Santo de Deus, a Tua presença, Senhor. More, Espírito Santo de Deus, dentro da minha vida, Senhor. More dentro da minha casa, Pai. Esteja, Espírito Santo de Deus, como prioridade da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos isso sobre a Tua igreja nessa noite, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Pai. Abra, Senhor, faça, Pai, com que nossa vida espiritual seja rendida a Ti, Senhor. Que nós possamos buscar, Senhor, os Teus dons espirituais, Pai. Que nós possamos buscar o Teu discernimento, Pai, na Tua palavra, Jesus. Porque nós queremos viver rendidos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o nosso coração esteja disposto, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus.